Nós estamos chegando a 2 horas de live. Eu vou encaminhar o professor Ricardo para as considerações finais, depois eu trago de volta para o professor Rodolfo. Mas deixa eu só falar uma coisa, eu vou jogar uma pimenta aqui, só para vocês se situarem. Tem um país, eu não vou falar qual é esse país, eu não vou falar qual é, não vou citar de forma alguma. Esse país gasta 850 bilhões de dólares por ano, mas eu não vou falar qual é o país. E ele não tem munição para entregar para a Ucrânia, mas eu não vou falar qual é o país, tá bom? Então, se vocês acham que tem corrupção aí no meio desses 850 bilhões de dólares, fica aí a critério de cada um. Professor Ricardo Cabral, encaminho para o senhor aí para as considerações finais, já deixando um convite para vocês voltarem aqui, que vocês têm um fã-clube aqui, que se eu sair da live, ninguém percebeu que eu saí. Tá contigo. Oh, tá vendo? Farinado fazendo ilações, coisa feia. Poxa, os caras... Mas eu não vou citar nomes. Os caras conseguem construir um porta-aviões de 13 bilhões que leva 5 anos para funcionar. E os problemas são todos complexos. Olha, o elevador não levanta peso. Ah, é? A catapulta magnética não é magnética. Ela tem que usar... Bem, deixa para lá. Vamos aqui encaminhar. Bem, uma coisa agora, a gente fechando a live. Primeiro, é uma constatação, né? Que a gente precisou reforçar com a parte histórica que o Irã é uma potência regional. Né? E por quê? Porque historicamente sempre foi, e apesar das oscilações, ele é um grande país. Tem profundidade estratégica, tem população grande, tem um nível socioeconômico elevado, tem um nível educacional elevado em relação à região e em relação a muitos países do mundo. Né? Tem uma certa, apesar das várias etnias dentro do país, uma certa consistência a partir de uma consciência nacional e de um nacionalismo. Eles se veem como iranianos, isso é importante nessa região, e isso são pontos extremamente positivos. O Irã, depois de muito isolamento internacional, a gente pode colocar, né, desde a Revolução, desde 79, ele teve muito problema para sair desse isolamento, mas nós podemos dizer que nos últimos 5 anos, o Irã está conseguindo reverter várias situações desfavoráveis. E o Rodolfo citou essa questão da aliança com os países asiáticos, que é, vamos dizer assim, o núcleo dinâmico econômico mundial e político, né, dos últimos 20 anos. Então, ele está se atrelando a esse movimento e provavelmente vai conseguir superar as dificuldades. As dificuldades todos os países têm. Essa questão da água, que lá é muito importante, falta água, inclusive, não estou falando nem para a agricultura, falta água para beber, entendendo? Então, eles têm essas dificuldades, né, e isso vai ser superado. Com relação à questão militar, nós vimos, né, que em que pese os aumentos dos últimos anos, os aumentos de orçamento e etc., eles, e as dificuldades dos anos anteriores, eles construíram uma base industrial de defesa que tende a dar saltos tecnológicos a partir dessa cooperação informal, né, que eles têm com a China, mas principalmente com a China, com a Coreia do Norte, com o Paquistão, e uma cooperação formal, né, cada vez mais formal, com a Rússia e com os outros estados, e a tendência, por isso que eu digo que a tendência é dar um salto. Com relação às estruturas governamentais, mesmo sendo um país antigo, uma estrutura burocrática antiga, e determinadas questões são inerentes, a corrupção não vai acabar. Né? É como você lida com a corrupção que é diferente. E a tendência do regime é haver, né, dentro das possibilidades, dentro do que eles permitem, como nós estamos vendo, só para fazer uma nota de pé de página aqui, houve uma repressão duríssima. Né? Mais de 300 pessoas foram enforcadas, tem milhares presos, mas o próprio regime, com tudo isso, tem agora feito concessões, porque não tem como só reprimir, que isso não vai dar certo. Então são concessões pontuais, né, que tendem a aliviar um pouco a pressão. Não é satisfatório, não é o ideal, isso pode vir a ocorrer problemas mais à frente, de estabilidade, né? O Rodolfo já citou essa questão dos alimentos, né? É importante, a questão
do acesso à educação, à saúde, são importantíssimos. Muita gente pobre nas zonas rurais. Nós vimos o quanto a China demorou para resolver esse problema. Mas a tendência do Irã é, vamos dizer assim, normalizar e dar um salto, crescer. É isso que eu vejo, e eu tenho uma esperança que um Irã forte, né, tende a maior estabilidade e não a instabilidade, como determinados atores internacionais, né, toda hora martelam na nossa cabeça, dizendo que o Irã é um Estado bandido. Né? Isso não é verdade. Quanto mais próspero, né, ele for, melhor é para a comunidade no seu entorno. E se ele tem uma capacidade de se defender, né, dos seus inimigos, ou pelo menos daqueles grandes adversários, a tendência é uma maior estabilidade.